Olá, pessoal! Nessa videoaula abordaremos na unidade 2 a recreação. Abordaremos a recreação e suas características, definiremos e discutiremos também o papel do recreador e a influência da recreação no processo de ensino-aprendizagem e na socialização durante toda a vida. Os nossos objetivos nessa unidade são definir recreação e seus objetivos, conhecer as necessidades de um recreador, discutir a importância da recreação no processo de ensino-aprendizagem e na socialização e conhecer os diversos campos da recreação. Não poderíamos começar essa unidade de outra forma. A primeira compreensão do tema vem da sua definição. E um conceito bem interessante é o do Kishimoto, que define recreação como uma atividade física ou mental, a que o indivíduo é naturalmente impelido para satisfazer as necessidades físicas, psíquicas ou sociais, de cujas realizações lhe advém prazer e que é aprovada pela sociedade. Isso significa que a recreação deve ser encarada de forma livre e espontânea que se mantém, por si só, sem nenhuma obrigação, gerando satisfação e alegria. Recreação é, acima de tudo, diversão, renovação e recuperação. Recreação é, então, o ato de recrear. Mas a recreação exige certo desempenho em atividade de forma a garantir diversão. Assim, nem todo passatempo é recreação e nem toda diversão é uma atividade recreativa. Podemos dizer, a partir desses conceitos iniciais, que a recreação tem o objetivo de criar condições ótimas ou muito boas para o desenvolvimento integral das crianças. Dessa forma, promoveríamos a sua participação individual e coletiva em ações que melhorem a qualidade de vida. Sob uma ótica positiva, a recreação deve ter ações de entretenimento, diversão, passatempo e distração. Bom, acredito que agora o conceito de recreação ficou mais claro, mas veja como ele envolve diversos aspectos. Assim, segundo Cavallari e Zacarias, a recreação apresenta 5 características básicas que garantem o desenvolvimento amplo do recreando. A primeira característica importante é que a recreação deve ser encarada pelo praticante como um fim em si mesmo, sem que espere benefícios ou resultados específicos. Isso significa que quem busca a recreação deve buscar apenas o ato de se recrear de forma livre e lúdica. A segunda característica diz que a recreação deve ser escolhida livremente e praticada espontaneamente, segundo os interesses de cada um. Ou seja, a escolha pelas atividades, local, companhia é extremamente individual. As pessoas que trabalham com recreação devem, assim, apenas criar estratégias que possibilitem às pessoas se recrearem. A prática da recreação deve buscar e levar o praticante a estados psicológicos positivos. Por isso, a escolha pelas atividades deve ser feita com extrema cautela, a fim de evitar que situações constrangedoras sejam criadas e inibam o indivíduo. Essa seria, então, a terceira característica importante. A quarta determina que a recreação deve ser de natureza a propiciar à pessoa o exercício da criatividade. Na medida em que se ofereça estimulação, essa criatividade deve ser plenamente desenvolvida. Isso significa que a recreação não é um prato que se prepara e se oferece para a degustação. Ela deve estimular a participação ativa das pessoas de forma que novas situações sejam criadas e vivenciadas. Por fim, a última característica diz que as características inerentes a cada grupo social, ou seja, os seus aspectos políticos, socioeconômicos e culturais, poderão determinar a escolha do grupo. É comum que as pessoas de um mesmo grupo costumem buscar atividade que as aproxime e melhor as represente. Mas isso não significa que não devemos estimular a inclusão ou, ao mesmo tempo, fechar os olhos para a exclusão. Pelo contrário, devemos respeitar as características de cada grupo, mas devemos e podemos também estimulá-los a vivenciar novas experiências, diferentes das comumente vivenciadas. Para facilitar mais ainda a sua compreensão, vamos acompanhar na tela os objetivos da recreação. Experimentar novas atitudes, posturas, para que o indivíduo se perceba sujeito histórico. Fortalecer a saúde física, mental e espiritual. Desenvolver habilidades. Auxiliar no processo de aprendizagem. Incentivar a liderança, a iniciativa e a criatividade.
colaborar com o processo de socialização, adquirir prazer pelo lúdico, ajudar no crescimento físico, fortalecimento muscular e coordenação motora geral. Tornar o indivíduo mais espontâneo, trabalhando a sua desinibição e descontração. Relaxar e aliviar tensões através da liberação de sentimentos. Permitir a educação e reeducação do comportamento. Aumentar o coeficiente de autoconfiança e a expansão do eu. Desenvolver a observação, a atenção, a percepção, a imaginação, tornando a pessoa mais sensível. Facilitar o desenvolvimento dos elementos psicomotores como coordenação motora, equilíbrio, esquema corporal, orientação espacial e ritmo. E, por fim, contribuir para o bom convívio social, enriquecendo a formação da personalidade, agindo eficientemente na vida cooperativa do grupo. O profissional que trabalha com recreação é conhecido como recreador. Mas observe que ele não é um animador de festas. Pelo contrário, o recreador possui capacidades extremamente eruditas, criadas a partir da sua formação acadêmica. Assim, algumas características do recreador são importantes. Ele deve ter amplo conhecimento sobre desenvolvimento infantil e conhecer as características específicas de cada faixa etária, para que as atividades sejam elaboradas de acordo com cada faixa. O recreador deve também ser preparado para interagir, reagrupar e flexibilizar as atividades de acordo com o movimento do grupo. Ele deve estabelecer e respeitar limites, buscando pela segurança física das crianças e pelo ambiente apropriado a sua proposta metodológica. Ele deve ser um profissional comunicativo, maleável, ter bom astral, ser afetivo, alegre, divertido, mas também firme. Mas atenção, ser firme não significa ser autoritário. O recreador deve ter a sensibilidade de estimular a autonomia das crianças, ou seja, estimulá-la a estabelecer os seus pares, papéis dentro da atividade, bem como a agrupar as pessoas e evitar a exclusão daqueles com mais dificuldade ou timidez. As atividades cooperativas devem ser importantes nesse processo e, muitas vezes, elas superam as atividades competitivas. Através delas, a participação democrática será estimulada e a solução de problemas e situações deverá ser feita de forma coletiva e criativa. Ok, mas nesse momento você deve estar se perguntando: a recreação está presente apenas na nossa infância, certo? Errado. Na verdade, a recreação está presente em todas as fases da nossa vida. Até mesmo durante a vida intrauterina, a recreação já se fazia presente, quando o feto responde a estímulos vindo do lado de fora. Esses estímulos e a sua resposta proporcionam uma grande satisfação ao feto, acalmando-o. No recém-nascido, a exploração do seu corpo, bem como o aprendizado dos primeiros gestos corporais, também compõe um conteúdo recreador e prazeroso. Como então não se encantar com os efeitos da recreação logo nos momentos iniciais da nossa vida, não é verdade? Vemos então que a recreação é fundamental para o processo de desenvolvimento infantil, pois proporciona momentos lúdicos em que a criança está vivenciando através do seu corpo momentos maravilhosos. Na escola, a recreação também está presente, em vários momentos, principalmente na hora do recreio, onde a criança brinca de forma livre e descomprometida. Já na fase de adolescência, bem como na fase adulta, a recreação continua presente, estabelecendo relações sociais e sendo elemento fundamental na construção desta socialização. É comum, por exemplo, encontrarmos em diversas empresas grupos de funcionários que nos intervalos de turno se reúnem para se recrear, através de jogos, bate-papos, assistir a jogos, reportagens, entre outras atividades. Fica evidente, então, que a recreação participa de uma forma muito ativa da socialização entre as pessoas. Se observarmos o ambiente escolar, vemos que a recreação e a socialização caminham juntas, através das propostas transmitidas, que servem como ferramenta para o desenvolvimento afetivo, cognitivo, motor, linguístico e moral. É comum também observarmos que durante a recreação ocorre uma integração da criança junto ao seu meio social, a partir das experiências vividas em grupo, da convivência, do conhecimento mútuo e das relações interpessoais. São através dessas propostas que esperamos contribuir para o desenvolvimento afetivo, emocional, a descoberta de valores, a comunicação, o convívio em grupo, a democracia e, acima de tudo, que a criança desenvolva a sua autonomia e o seu senso crítico.
Ainda olhando para a recreação como ferramenta de auxílio ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, vemos que ela assume uma proposta construtivista, sócio-interacionista, alegre e muito divertida. Em outras palavras, estimulamos nossos alunos e esperamos dele a capacidade de produzir, criar e recriar novas situações e experiências, porém, sempre de uma forma lúdica, agindo individualmente ou em coletivo. Os ambientes da recreação podem, então, ser reais ou imaginários, nos quais os alunos desenvolvem as atividades referentes ao tema abordado. Quem nunca presenciou uma criança brincando de mercadinho, padaria, casinha, cantinho de arte, cantando músicas ou dançando? A recreação como metodologia é o caminho da cidadania e da inclusão social, perpassando pelas descobertas e pelo prazer, proporcionadas na sala de aula, nos ambientes de recreação, durante o processo de ensino-aprendizagem. Bom, antes de avançarmos, que tal relembrarmos um pouco do que já foi comentado? Já discutimos aqui o conceito de recreação, os seus objetivos, as suas principais características, o ator principal, que é o recreador, a sua utilização como ferramenta para o desenvolvimento infantil e vimos também que a recreação está presente em todas as fases da vida humana. Agora que já recapitulamos o que foi comentado, avançaremos e veremos que a recreação possui diversos campos de atuação. A recreação está presente em diversos lugares, sempre com o objetivo de resgatar a alegria e o prazer, mesmo que em situações difíceis ou de desconforto. O primeiro lugar de atuação da recreação é na sala de aula. É importante que a recreação esteja presente em suas aulas e que você garanta à criança o direito de ser criança em todos os lugares, seja no intervalo dos conteúdos, seja na aplicação de um novo conteúdo ou na sua revisão. Mas para isso, é importante que você veja a sala de aula como um lugar de recriar e que nela você consiga conciliar os objetivos pedagógicos com os desejos do aluno. Isso significa, pessoal, que o recreador e educador devem manter o equilíbrio entre o cumprimento do conteúdo e desenvolvimento da subjetividade para autonomia e criatividade. O segundo lugar da atuação da recreação é em creches. Vimos anteriormente que a recreação está presente em todas as fases da vida do ser humano, correto? Quando olhamos especificamente para o início dessa primeira fase, ou seja, na primeira infância, vemos também que há uma parcela das crianças que ficam sob os cuidados dos educadores do local, ou seja, das creches. Isso significa que nessa fase, a atitude do educador ganha um papel maior e, consequentemente, levará a respostas na mesma intensidade. Como nessa fase o aprendizado é bastante acelerado, além do ganho em desenvolvimento motor, aspectos cognitivos e senso-perceptivos, melhora na linguagem, nas questões sociais, o educador deve explorar atividades e brincadeiras que proporcionem limites, regras, socialização e respeito, contribuindo significativamente para o aprendizado, crescimento e desenvolvimento da criança. O terapeuta Araújo, autor de diversos trabalhos na área da terapia através da recreação, relata que a falta do brincar rompe ou provoca barreiras, impedindo que o desenvolvimento evolua normalmente. Vemos também que a recreação está presente nos locais de trabalho. É comum observarmos que algumas empresas, por reconhecerem o importante papel da recreação na vida dos seus funcionários, já destinam espaços e horários para que estes se dediquem a essa prática. Vemos também que a recreação vai além das propostas de intervenção laboral, feita por educadores físicos ou fisioterapeutas, que objetivam a adaptação do local de trabalho e a prevenção de doenças relacionadas ao trabalho. Os resultados dessas propostas mostram que, além da melhora da produtividade do funcionário, a imagem que ele possui da empresa também melhora. O seu convívio com os colegas de trabalho são fortalecidos e a satisfação com o emprego é maior. Um outro lugar extremamente especial onde encontramos a recreação são nos ambientes hospitalares. Como a essência da recreação está no brincar, o ambiente hospitalar compromete essa realidade. O tratamento desenvolvido, a presença muitas vezes de dor, efeito dos remédios e a falta de estímulos afastam da recreação não só as crianças, mas todos que ali estão. Por isso que hoje vemos que a brincadeira e a recreação têm feito parte das enfermarias hospitalares,
com grupos de palhaços, voluntários e até profissionais de educação e saúde envolvidos em espaços de brincar. Um bom exemplo dessa prática pode ser observado no filme Patch Adams, O Amor é Contagioso, de 1998. Baseado em livros e na vida de Patch Adams e Maureen Mailander, o filme conta a história de um jovem universitário que utiliza o humor e a recreação para ajudar os pacientes de um hospital. É comum encontrarmos em hospitais que defendem essa prática a presença de ambientes especiais como as ludotecas e as brinquedotecas. Vejamos na tela o conceito de cada um desses ambientes. Ludoteca, ambientes que contêm os mais variados tipos de jogos pedagógicos que buscam estimular o aluno, paciente, a desenvolver habilidades psicomotoras e intelectuais. Brinquedotecas, espaços destinados a favorecer a brincadeira, onde se brinca livremente, como todo estímulo à manifestação das suas potencialidades e necessidades lúdicas. Hotéis, fazendas, resorts, acampamentos e clubes são também lugares atualmente comuns de encontrarmos atividades recreativas. Temos encontrado cada vez mais espaços como esses, que contratam ou possuem profissionais de educação física destinados a entreter os seus hóspedes e clientes com atividades recreativas. Hotéis, fazendas e resorts têm aproveitado o seu amplo espaço livre em contato com a natureza para estimular os hóspedes a atividades individuais e coletivas em cachoeiras, tirolesas, atividades na horta, trilhas pela mata, atividade de salão, jogos culturais, entre outras. Vemos também que até em cruzeiros atualmente encontramos um elevado número de atividades para esses fins. Além de tornar a estadia mais agradável, os cruzeiros oferecem aos seus clientes uma gama maior de atividades de entretenimento. Finalizando, encontramos diversos grupos de recreação na terceira idade. O processo de envelhecimento, além de trazer modificações na composição corporal dos idosos e no seu metabolismo e nas funções orgânicas, traz também um aumento do isolamento social. A perda das funções psicomotoras e o ócio pela desobrigação do trabalho e o desembaraçar das obrigações familiares e sociais tornam esse grupo de pessoas sujeitos extremamente carentes de atividades recreativas, que o reintegrem à sociedade e lhe mostrem que a sua produtividade e autonomia ainda não se perderam. Com isso, o processo de envelhecimento é encarado de uma forma mais tranquila, aumentando a qualidade de vida e desacelerando o retardamento do processo retrogenético do envelhecimento. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa segunda unidade. Mais uma vez eu reafirmo a importância de você consultar os materiais disponibilizados e o ambiente virtual. A leitura e a participação nos debates e fóruns possibilitará não só a agregação dos conceitos aqui discutidos, mas também a possibilidade de recriarmos novas experiências pedagógicas. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Nos vemos na próxima unidade. Tchau!